Fala pessoal, um dos argumentos que se ouve falar a miúde entre muitas pessoas é que a Rede Globo incentiva a homossexualidade. Isso porque cada vez mais estaríamos vendo personagens gays e lésbicas nas novelas. Mas, por outro lado, os próprios LGBTs, por sua vez, reclamam que a Globo cada vez menos mostra beijos gays nas novelas e que ela teria se curvado aos conservadores. No final das contas, a Rede Globo é conservadora ou ela incentiva a homossexualidade por meio de suas novelas? Neste podcast, eu quero discutir qual é o papel desta emissora de televisão na temática LGBT e trazer questões filosóficas deste debate. Por mais incrível que pareça, a percepção que as pessoas têm sobre a Globo traz aspectos muito profundos e ocultos da sexualidade humana. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloquem o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Antes de falarmos sobre a postura da Globo com relação aos LGBTs e sobre os aspectos filosóficos dessa questão, eu gostaria de pontuar alguns aspectos políticos do debate. Sempre que falamos desta emissora, as opiniões costumam se dividir em duas. As pessoas de esquerda a acusam de ser anti-esquerda, de ter participado do golpe contra Dilma e ter apoiado a ditadura militar. Já a galera de direita acusa a Globo de ser esquerdopata, lacradora, militante gay e pró-Lula. Cada lado político diz que a Globo pertence ao campo inimigo, e ambos a chamam de globolixo. Mas afinal, qual é a postura política de uma das emissoras mais poderosas do planeta? De um ponto de vista puramente racional e o mais neutro possível, a Rede Globo é uma empresa e, como toda empresa, quer lucro. E em função disso, ela tenta agradar vários lados. Internamente, a Globo tem departamentos como o de novelas, o de jornalismo, o de filmes, entre outros. E cada um desses núcleos também tem vozes dissidentes, disputas políticas e divergências. Às vezes, determinadas vozes dão tom e às vezes outras vozes ganham. Isso ocorre em toda e qualquer empresa. Logo, é bastante difícil pontuar o que a Globo é em termos essencialistas. No entanto, há algo aí que merece ser mencionado. Por mais críticas que se tenha ao jornalismo da empresa, não podemos negar a qualidade de programas como Globo Repórter, minisséries, Globo Rural, entre outros. As novelas da Globo também pautaram importantes debates na sociedade brasileira, como o divórcio, o câncer, a violência doméstica, a imigração, o descaso das elites com o Brasil, entre tantos outros. Podemos criticar a emissora por muitos elementos, mas ela teve sim um papel importante na discussão dos costumes brasileiros. Até já vi vídeos do Brasil Paralelo reclamando que, depois da Globo abordar separação de mulheres em situação de abuso, o número de divórcios aumentou no Brasil. E, se incomoda a direita, então é porque a coisa dá certo. Então assim, a Globo tem sua importância social. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, e o apoio à ditadura? Então, isso foi errado e ela já pediu desculpas por isso. Mas tem uma outra coisa aí. Outras emissoras de TV, como a TV Excelsior e a TV Tupi, peitaram a ditadura e foram fechadas. A Rádio Nacional e a Rádio Mairink também se opuseram ao regime e foram fechadas. Estou deixando links sobre isso na descrição. Ora, se a Globo tivesse se oposto aos militares, ela também poderia ter sido fechada, e não teríamos tudo que suas novelas e programas deram de positivo ao Brasil. Se você fosse o dono da emissora, o que você teria feito? No final das contas, olhando em perspectiva, essa postura da Globo foi boa ou ruim para o país e para a sociedade brasileira? O que eu quero que vocês entendam é que a vida é extremamente ambígua, e tudo tem dois lados. Mas então agora falemos sobre os LGBTs. Afinal, qual é a relação da emissora com este grupo? Eu vou responder esta pergunta dividindo a resposta em duas. A primeira será direcionada para o público hétero de direita e conservador. Já a segunda falarei com os LGBTs diretamente.
Afinal, a Globo incentiva a homossexualidade? Durante as eleições de 2018, vi gente que declaradamente ia votar em Bolsonaro porque não queria ver dois homens se beijando na televisão, e que a Globo incentivava este tipo de coisa. Cara, se você é uma dessas pessoas, deixa eu te falar uma coisa. A Globo tem em média 4 novelas por dia, fora as minisséries. Cada uma delas deve ter uma média de 40 personagens. Isso dá um total de 160 atores interpretando personagens majoritariamente heterossexuais e mostrando muitos beijos e relacionamentos héteros. Você acha que um único casal homoafetivo se beijando tem mais poder de influenciar as pessoas do que 160 personagens heterossexuais que aparecem diariamente nas novelas? Sério, eu não consigo entender como essa gente consegue ser tão doente e obcecada por sexo gay. Alguns podem dizer: "Ah, Felipe, mas vai contra os valores delas porque está na Bíblia." Olha, a Bíblia também proíbe a gula, a riqueza, o adultério e a fornicação. E toda novela tem um personagem gordinho, rico e casais héteros que transam sem serem casados ou que praticam adultério. Então assim, esse negócio de valores é conversa para boi dormir. As pessoas são doentes por tudo que se refere a sexo gay. E o mais engraçado é que as centenas de personagens héteros não influenciam os LGBTs a serem héteros, mas o contrário é verdadeiro. E o jocoso dessa coisa de que a Globo é capaz de influenciar a sexualidade das pessoas é que essa visão parte do pressuposto de que os seres humanos são uma espécie de tábula rasa sexual, onde fatores externos influenciam seu desejo. Ora, isso é o mesmo que dizer que todo mundo é potencialmente bissexual, inclusive quem fala que a Globo incentiva alguma coisa. Sério, se esse é o seu caso, eu vou te fazer uma pergunta honesta. Será que você não é doente ou bissexual? Se você olha dois homens se beijando na televisão e tem vontade de experimentar, é porque esse desejo já estava dentro de você, e não porque alguém pôs ele aí dentro. Reflete aí. Isso posto, falemos agora sobre a Globo a partir do ponto de vista LGBT. Do ponto de vista histórico, eu tenho que fazer a defesa da Globo. Ela sempre abordou questões de diversidade afetivo-sexual e de gênero em várias novelas de maneira direta ou indireta. Falou da homossexualidade, da transexualidade, da intersexualidade, entre outros aspectos, em personagens antológicos. Há um documentário no Globoplay chamado Orgulho Além da Tela, e eu recomendo fortemente. Ah, Felipe, então a Globo é boa para os LGBTs? Então, é complicado. Isso porque, apesar dos esforços nesse sentido, a emissora relutou muito em mostrar famílias homoafetivas e em normalizar afeto entre personagens do sexo semelhante. O beijo gay foi censurado inúmeras vezes e só saiu na novela Amor à Vida em 2013. Porém, em 2023 dizem que ainda houve censura, como na novela Fogo e Paixão. Ou seja, é uma coisa que vai e vem. Dizem que a alta cúpula da Globo ainda é resistente a isso, porque como a emissora chega nos rincões do Brasil profundo, isso pode criar resistência. Ah, Felipe, mas então a Globo é do mal. Olha, para ser bem honesto, a gente tem que entender o aspecto comercial da empresa. Ela quer lucro e tem que enfrentar uma pesada competição de outras emissoras, e também dos streamings e da internet em geral. E nessa toada vem a Record defendendo a família tradicional com novelas bíblicas toscas, o que naturalmente rouba muita audiência de gente ignorante e de mente fechada. Então a Globo tem que encontrar um delicado equilíbrio entre atrair o público LGBT e não afastar o Brasil desumano, que é a palavra que eu uso em substituição ao conceito de conservadores. E em função disso, a Globo continua ousando na questão LGBT, mas principalmente no seu produto de streaming, onde vê quem quer, sem essa coisa passiva de receber um beijo gay dentro da sua casa sem pedir. A estratégia pode ser o equilíbrio encontrado pelos diretores da emissora, mas eu tenho dúvidas se isso funciona. Isso porque, no final das contas, ela acaba não agradando nem aos conservadores e nem ao público LGBT. Um vai para a Record, o outro vai para as séries da Netflix, que tratam o assunto com certa normalidade. Não à toa, a própria TV aberta tem passado por certas crises ultimamente. As pessoas estão simplesmente perdendo o hábito de ver televisão.
Nessa discussão, ainda entra o papo sobre o tipo de representação LGBT que a emissora apresenta. Durante muito tempo, os personagens gays ou lésbicas eram extremamente caricaturais, e muita gente acusava a emissora de perpetuar estereótipos. Eu até entendo o argumento, mas existe um outro lado aí. Primeiro que as pessoas estereotipadas existem, e estão no tecido social. Elas também não merecem representação? Segundo que, numa época em que mal se falava sobre o assunto, o que era melhor? Não mostrar nenhum personagem LGBT ou evidenciar sua existência, ainda que de maneira imperfeita? Há um dilema aí. Por fim, a Globo é uma empresa com interesses comerciais, o que é natural. Não acho que ela seja totalmente aberta na questão LGBT, como dizem os lunáticos. Mas também não acho que ela seja extremamente conservadora, como dizem os progressistas. Ela teve e tem um importante papel social e isso é inegável. Mas tem suas próprias limitações. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Qual o papel da Globo na representação LGBT e na aceitação desse grupo? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!